bem-vindos a mais uma parte do nosso primeiro episódio do Pod da Play. Foi tão Essa bom, questão né, foi gente? tão bom que a gente dividiu em duas partes. Exatamente. Então, se você não conferiu a primeira, já clica aí nos cards, vai ficar aqui do lado pra vocês conferirem. Tá valendo a pena. O papo foi longo, valeu a pena. Hein? Valeu, hein? E olha, antes de começar essa segunda parte, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário e já compartilha com a família falando, olha aqui, ó, tem segunda parte. Isso tá? aí. Então é isso, vamos lá? Qual é o momento em que você se dá conta que você é famoso? É quando aparece um sósia? Ou quando aparece um site com fotos do seu pé? Ou quando? Quando eu apareci a primeira vez na Palavra Cruzada. Aí ali foi Nossa. quando eu me senti famoso, porque eu falei assim, pô, até o cara que elabora a palavra cruzada já presume Já. que quem tá Revistinha fazendo, coquetel? quem tá fazendo sabe quem eu sou. É Eu uma falei, boa referência, eu nunca tinha pensado nisso. Vestinha Foi legal. A minha meta é parecer uma revistinha coquetel. Eu sou Fabão. Eu Eu sou babão. Caraca, eu vou Qual botar isso no arroba? meu Instagram. Já pensou? Não, vai sem nome, tem que ser aquela na vertical, assim, É, né? sim, Eu sou babão. Fabão. Qual o arroba? É o arroba, bota o arroba. E você, JP? Você sabe que nesse negócio de viver o paleolítico, neolítico e agora o futuro, eu tive várias vidas, né? Então, assim, em algum momento eu já fui famoso também, né? Porque eu era repórter, Não. correspondente, sabe? Ai, E- vamos quando- falar disso. Ele continua sendo, ele é muito reconhecido dessa época que ele era repórter da Globo. E quando eu fui também, eu não fazia ideia que era o cara que eu via na Globo. Quando eu cheguei lá, eu falei, Porque ela é você. tu é executivo, tu não trabalha com microfone? Moço, você chama o JP, por favor? Mas foi assim, porque na Globo, em várias empresas, você tem carreiras em Y, né? A carreira em Y é ou você vai para o extremo do seu talento, da sua competência, da sua especialização, ou você migra e vai para a carreira executiva, por exemplo, né? Que é a outra ponta do Y, né? Por isso chama carreira em Y. E eu cheguei aqui, e a ponta possível dessa carreira de repórter, correspondente e tal, seria ser, sei lá, apresentador do Jornal Nacional. Eu nunca faria, eu não seria isso. E, ao mesmo tempo, onde eu queria chegar, eu já tinha chegado. Já tinha sido correspondente da Globo em Londres, em Paris, já tinha feito 7 anos de Fórmula 1, cobri 8 Olimpíadas, né? 5 Copas do Mundo e tal. Então, assim, me convidaram, falaram assim, você tem interesse de fazer uma migração? Porque você tem um perfil que nos interessa, que é o cara que conhece, sabe, né? O que está rolando? O áudio está ruim e tudo mais? A produção, sabe o que é? Sabe se uma lente, né, é uma lente 200 ou uma lente... Você sabe fazer as coisas, tecnicamente, olhar, reconhecer, sabe conteúdo, mas a gente precisa que você se desenvolva do lado do executivo. Você topa? E aí eu pensei numa coisa interessante, assim. As viagens de Fórmula 1 sempre foram, para mim, meio uma visão de uma micro-globo. Então, ali, eram 7 pessoas fazendo o papel de 200. Né? Era um caminhãozinho pequenininho que rodava a Europa inteira. Era uma ilha de edição dentro do caminhão, que muitas vezes eu tinha que escrever e gravar o off ali mesmo, e o editor já editando junto comigo, e quando ele ia pegar um outro negócio, era eu pegando. Né? Então, assim, tudo isso fazendo junto, e o cara estava indo lá conversar para checar alguma informação com um piloto e tal. Então, eu falei assim, cara, isso deve ter dado algum também, né, tipo de competência que eu não teria se tivesse ficado só no Rio ou só em São Paulo, na base da Globo, né, em que você tem tudo, né? Cada um no seu quadrado. O editor é editor, o repórter é repórter e tudo mais. E, no fim das contas, eu acho que ali tive 2 escolas virando correspondente, porque uma foi em Londres, quando a Globo tinha um escritório e a gente tinha uma mínima infraestrutura, mas também era uma Globo Pocket. E depois, em Paris, quando não tinha nada. Era eu, que era o câmera, o editor, o repórter, e tinha que fazer tudo. Então, assim, foram 2 momentos de... Que hoje é o Correge, né? Que é o Correge, O que Correge inclusive está em faz Paris. isso hoje, Faz tá exatamente. Fazendo Paris, fazendo Exatamente. isso. O Correge foi... Eu achei engraçado conversando com o Correge e com o JP, porque é como se a Globo tivesse youtuber no correspondente internacional. Porque o cara tem que fazer tudo. Ele tem que filmar e tem que mandar. É uma coisa impressionante. Chamava assim. kit correspondente. Quando mudou, foi exatamente de 2004 para 2005... em 98 e 99 eu fui correspondente em Londres. Aí tinha uma Globinho, era um prédio maneiríssimo, assim, em que estavam várias outras empresas, né, do mundo inteiro, a Sarri TV do Japão, e várias outras que também eram dali do Reino Unido, mas não tão grandes e tal. E a Globo estava lá dentro, um super andar, assim, maneiríssimo. Aí aquilo se provou muito caro
e depois pouco útil, porque, para vocês terem ideia, 1 hora de satélite dava, nessa época, uns R$15.000, tá? Que era uma fortuna. E aí, 6 anos depois, essa mesma hora custava 38 euros de internet. Aí mudou tudo, por isso que virou o youtuber, porque o cara levava um kit completo para alguma sede. Então, a sede da Globo em Paris era minha casa. E teve muita gente da Globo que veio junto com você. Você trouxe a galera pra Deve cá, ter uns né? 15 Você hoje. abriu e Aí. falou, Toca vamos, pra galera. ficar nesse assunto não, que a gente tá esperando que os marinhos não tenham percebido ainda, cara. Não. Eu tô brincando, Pelo é amor de brincadeira. Deus, tem É um humor. monte aqui. É humor. Tem um É humor. monte. Tem uma turma grande, tem mesmo. Mas ele já sabe já, né? Já sabe, já sabe. E, Pode entrar, Angélica. Já tá aí, meu. E JP, você estava falando dessa questão, né, de você vir do esporte também. E a sua estreia foi na área esportiva ou você veio de outros? Eu, quando estava no jornal, eu fiz um mix ali de esporte e área de cultura, que tinha um caderno B, né, que era o caderno de cultura do Jornal do Brasil, mas depois, e também revista de domingo. Curioso que o meu chefe da época, depois, virou alguém que eu chefiava, que é muito legal, que é o Paulo César Vasconcelos. Você conhece? O Paulinho, o PC. E depois ele foi trabalhar como comentarista no Sport TV, e eu já era diretor. E vocês dois, lembram? Assim, você na área de jornalismo, e Felipe, você nessa questão de publicidade também, nessa estreia de uma exclusiva. Você pode ser até de uma publi, não sei, talvez alguma collab, entrevista, talvez alguma coisa assim. Qual foi a primeira exclusiva de vocês? Eu fiz, na verdade, a primeira inserção de product placement, né? Que era um termo até mais antigo, assim, a gente já não usa muito, que é quando você insere uma marca dentro do contexto do vídeo. Foi a primeira do Brasil no YouTube, que foi a marca Chiclets. Foi em 2010 ainda. Eu acho que foi 2010. E foi a primeira vez que eu fiz um trabalho que hoje é muito comum, que é da agência de publicidade te contactar e fazer um trabalho a 4 mãos, ou seja, você participa da criação, né? Era muito difícil para as agências de publicidade lidarem com o youtuber, porque pensa, a agência de publicidade está acostumada a fechar com o cliente Coca-Cola, vem cá, a gente vai fazer a sua campanha. Agora eu vou criar a campanha dentro da agência, 100% criado pela agência, e entre em contato com as emissoras para veicular. Então ela vai botar no jornal a peça impressa, na revista, e na Rede Globo, na Record, vai colocar lá o anúncio de 30 segundos. Pela primeira vez, as agências olharam e falaram, não dá mais para fazer isso. Porque com youtubers ou com influenciadores de maneira geral, a gente não pode só comprar o espaço. Ele é o criador, ele tem que estar envolvido. Então foi difícil num nível, cara, porque a agência não queria largar de mão. Ela não queria, ela ficava assim, não, mas... Eu falava, não, eu tenho que participar, eu tenho que estar na reunião, eu tenho que falar o que eu penso, como que eu acho que tem que ser. Não, mas peraí, né? Porque é complicado. E ainda hoje isso acontece também, né? Ainda tem. Claro que 12 anos depois... Melhorou muito. Melhorou muito. É o golpe. Chama Chama Play 9, né? Na época não existia intermediário. que é Entendeu? o co-criar de hoje é isso, né? Que o Felipe nem existia essa. Você deve ter sofrido muito Não lá, porque existia ainda é difícil hoje. É. E as pessoas começaram a entender isso, mas mesmo assim não queriam liberar que né, assim, o anúncio em si, como é uma peça publicitária, ele acaba sendo uma narrativa meio quadrada. E o youtuber, ou o influenciador, o criador de conteúdo, ele tenta sempre botar alguma coisa que seja uma narrativa para o conteúdo, e principalmente o conteúdo que tem a ver com o público dele. Sim. Então, quando o cara se revolta, dizendo assim, cara, isso não vai... É porque ele fala assim, isso não vai funcionar para o meu Ele público. conhece, exatamente. Exatamente. Então, Conhece o público, né? exatamente. Essa é a questão. Não é por uma... exatamente, porque muita gente pode achar, que cara, quer entrar, quer fazer... Não, ele quer o melhor resultado. Então, se ele falar desse jeito ou falar desse, vai fazer muita diferença. E o melhor resultado para ele, para o público, porque também se você quer que aquela parceria, Sim, né, continue, continue, né? sem então dúvida, você sabe que tem que ser um exatamente. produto bom ali, Mas você isso fazer uma também boa está entrega. naquela... Quando, lembra que eu falei que tinha a figura do apresentador, do canal, do diretor, tudo mais? Nos intervalos dessas coisas, dessas bolotinhas aí, sempre tem, né? A agência de influenciadores, alguém que está ali para intermediar uma ação. E quando tudo ficou agrupado numa pessoa, como usando o Felipe, né? Mas pode usar qualquer influenciador. Ele é o narrador, ele é o canal, ele é o diretor. Né? Quando alguém entra de fora e fala assim, agora faz desse jeito, eu falo, cara, mas essa é a minha programação, eu estou acostumado a fazer de outro jeito. Quebra todo o Quebra cronograma. tudo. É como se o cara quisesse obrigar a Globo a fazer assim, agora faz assim, a novela é isso aqui. Não, a novela, eu faço a novela. Exatamente. Você mencionou Fórmula 1. Quando eu vim para Play 9, para os meus amigos, era tipo, o Felipe Neto. Pra minha mãe, pra minha avó que acompanhava a Fórmula 1, era JP. velho. Não,
JP, Olha, então assim, eu queria... Voltei ao paleolítico. Back Não, to que a paleolítico. gente Tinha um assistia, futuro então minha brilhante, mãe, né? minha mãe Tinha. assistia. Tava indo tão Aí bem. agora eu lembrei, eu fiquei assim, nunca contei isso pra você. Minha mãe, aquela ficou assim, nossa, Que o JP faz leme, meu Deus. Olha aí, chique. É isso, aí eu lembrei agora. A época da Fórmula 1 é curioso que talvez tenha sido a que mais me identificou com o público. As pessoas olhavam assim. É porque você pegou a época. Mas o não era ápice, do né? Ayrton Senna. Não, foi mas foi Schumacher há muito tempo. Pô, pra mim, é porque eu vi esse ápice, né? Pra mim, o ápice foi Rubens Barrichello. Tanto Sim, que Rubinho. eu sou muito fã do Rubinho, eu fico puto se também. fizerem piada com o Rubinho perto de também mim. fico. Sério? Eu não tinha, hein? Não tinha nenhuma aí, né? Ainda bem. Não, faz piada de Rubinho, não sei o que, de lento e tal, não sei o que, eu fico puto. E ele foi um grande ídolo pra mim. E o JP, ele tem uma mania de me botar na frente dos meus ídolos e se vira aí, entendeu? E eu fico... Isso. Do nada, eu tava jantando, tava lá na casa do JP, chega o Rubinho Barrichello pra jantar comigo. Falei, que é isso, mano? Pelo amor de Deus. E o Felipe tem isso mesmo, né? Ele, hoje, o Felipe Neto, conhecido, 70 milhões de, né? Somando os seguidores com inscritos e tal. Caraca, ele chega na frente desse cara e ele fica assim, ó... Primeira coisa que ele falou, se eu ficar nervoso, não repara, não. Ele falou, foi a primeira coisa que ele falou pro Galvão no jantar, né? Pô, lógico, Ó, cara. Cara, que não, isso? não repara se eu ficar nervoso, não, porque você é muito meu ídolo. Não dá, É cara, não isso. dá. Eu tenho problema. Eu tenho Fingindo problema. costume. Né? E com, E é e sempre com esporte é É impressionante. sempre com esporte. É, A minha reparei parada é isso. esporte. Assim, eu já conheci grandes celebridades de Hollywood, já entrevistei. Já entrevistei pro meu canal grandes celebridades e eu não sinto 5% do que eu sinto em relação ao esporte. É uma coisa emocional mesmo. O esporte toca na gente, quem acompanha e gosta de esporte, num lugar que nada mais toca. Então, encontrar o Galvão, pra mim, foi... Sabe, uma coisa meio congelante, assim. Claro que depois já tava tranquilo, Encontrar um depois de 5 ídolo. minutos. É que nem entrar em campo de futebol pra jogar uma partida, pra 5 minutos você já tá bem. Mas eu fico nervoso, eu fico. Se um dia trouxerem Marta aqui, eu vou sentar e vou falar, ô, Pode entrar, mas... pelo amor de Nossa Deus. camisa 10 Nossa eterna. Senhora, Entra, eu, Marta. eu já vou veio. tremer aqui, não vai ter não Mariana. Mas eu vou dizer Não que vai ter. ela vai te deixar tranquila em 5 minutos. Porque Ai, ela é gente. muito, muito doce. Felipe falou sobre ídolos, né? E eu queria saber se vocês já tiveram ou têm essa questão de ficar muito ansioso para algum evento e se no passado vocês já chegaram a acampar em algum lugar ou enfrentar uma fila gigantesca para eventos, essas coisas. Só pra ver Titanic, cara. Que ela não faz a mínima ideia do que eu tô falando. É. Porque quando eu fui assistir Titanic a primeira vez, não tinha lugar marcado no cinema ainda, né? Então o cinema era quem chegasse primeiro. Então, pra comprar o ingresso, você tinha que ir ao cinema comprar o ingresso. E no Titanic, você comprava pra 3 dias depois, porque tava tudo lotado. E as pessoas indo ao cinema segunda, terça, quarta, quinta, não interessava o dia. Tanto foi uma bilheteria do mundo durante muitos anos, né? Até ser passado por Avatar. E agora pelo Vingadores. Então, quando eu fui, a gente chegou lá. O filme era tipo 8 da noite, eu cheguei com a minha mãe na fila 2 da tarde. Pra poder... E a gente não foi o primeiro, a gente ficou tipo em terceiro, assim. Minha mãe fala que ela tava grávida e ela ficou na fila pra ver Titanic. Aí. Tá vendo? Aí, mas guardava. Era Era um negócio pra enlouquecedor. guardar lugar. Como é que a gente não tinha lugar marcado no cinema? Isso é muito louco. lugar, não. Mas guardava, eu lembro né? quando Sentava. começaram a marcar e eu fiquei assim, nossa, esse negócio vai marcar lugar, gente, agora vai... Como é que Estádio tá? de futebol. Até estádio agora tem lugar marcado. também, Você já inventou exatamente. fila, Mariana, Martano, pra falar com alguém? Eu já sei que pra- você quer que eu conte. Conta, Pode Mari, falar, conta, pode falar. Mari. O Vai JP ter também choro, já sabe, vai ter já choro sabe. agora. Vamos Eu já ver. fiquei em fila por causa de Felipe Neto. minha Mentira! gente. É mesmo? É. Aonde? O que acontece? Eu trabalhava com a editora do seu primeiro livro. Ah, que legal! E aí a caraca. gente foi apresentado pelo Rafael Dracon Sim. num evento de lançamento dele. E aí ele veio, Mari, acho que a gente vai chamar você pra trabalhar aqui no livro, você ser uma das primeiras a ler, revisor e tudo mais. Aí ele foi me apresentar, só que aí eu tinha aquela imagem de Felipe Neto revoltado da internet. Sim. Aí eu já fui lá, peraí, deixa eu respirar Deixa eu me preparar. aqui, deixa eu me preparar, né? Aí foi você super tímido. A minha primeira impressão nas pessoas, ela é uma primeira impressão bizarra. Porque ela não é nem ruim, nem boa. Ela é, tipo... Ué, Tem nada a ver, porque, de fato, se eu não tiver com microfone e câmera, eu sou muito tímido. Eu sou um cara muito reservado. Sou, sabe, eu não sou muito socialmente adaptado. E normalmente as pessoas gostam disso. não, e foi super tranquilo. Só que aí eu já fui naquela meio armada, né? Tipo assim, deixa eu me preparar, vai que vem uma piada, alguma coisa assim, né? Aí você, não, vai trabalhar, tomara que você goste, tomara que você goste. Vamos ver, né? Aí eu, Ele te vamos mandou ver, trabalhar. Né? Ele, vamos ver se você gosta. Eu, vamos ver, né? Eu fui Foi meio assim, não, super desculpa, eu, tipo... Aí você, não, se você gostar, você volta pro lançamento. Aí eu, tá, se eu gostar, eu fico até na fila.
Ai, eu fiquei na fila. Se eu gostar, eu trabalho na Play 9. Aí não Eu tá bom. gostei e tal, aí eu fui. Pela Leia, então. Você trabalhava na Leia. E fazia uns freelas, tinha o blog também na época, então já fazia uns freelas com eles. Foi Não Faz E Sentido aí? por trás da câmera. Eu Isso, me aí orgulho eu bastante fiquei na desse fila, livro. tem a foto lá, a gente. Eu É, pedi mano, pra bandeirinha Rai. aqui na cabeça. Clítoris, que é Felipe Neto. Não quer mostrar a tatuagem aqui, Felipe? Não, Pode gente. mostrar, pode mostrar. E aí, foi isso, já fiquei em fila. Eu sabia que você ia chamar essa. Você Eu sabe, sabia. sabe. Mas quem Cara, deixa eu fazer uma, pergunta. uma pergunta sobre a indumentária. Indumentária. Você adora literatura e tal. E o Fabão hoje veio com uma indumentária, assim, lembrando um fardão da Academia Brasileira de Letras. Ih, meu Deus. Tá chique, né? Tá chiquérrimo. Tá bonito. Vocês combinaram demais, isso? cara. Obrigado. Não, pior que não. Obrigado, não, pior que não combinamos. A gente nunca combina, a gente né? nunca combina. A A gente gente nunca já veio meio combina. Eu achei que tinha uma combinandinho. ligação Eu com, sempre- Não, com pior que não. literatura. Pior que não. A gente letras, já veio combinandinho, a gente falou, intelectualidade. a conexão. Eu acho muito bom, porque nesse momento, 70% do público que tá assistindo tá pensando só uma coisa. O que diabos é indumentária? Com certeza. Indumentária, boa, boa. Com porque certeza. traduzindo... Eu ia explicar, mas por favor. Traduzindo a frase paleolítica, indumentária é a roupa que a pessoa usa. A vestimenta. A vestimenta. A beca. Exatamente. Exatamente. Mas olha, falamos sobre aquelas estreias, falamos de ficar ansiosos na fila e tal. E quando a gente tá muito ansioso pra um filme, pra uma série, pra um álbum sair, e aí lança e você fica... Tem algum filme, alguma série, algum... Pô, tantos, que você nossa. olha, Essa cara, daí... Eu quero saber. eu Quantos, quero gente? saber. Esquadrão Suicida foi a maior decepção da minha vida. É porque, pra mim, é o melhor trailer da história do cinema. Olha que loucura. Isso é Melhor verdade. É trailer. essa a questão, né? Você olha, você assiste o trailer do Esquadrão Suicida, tinha que ter Oscar pelo Poderia olho. acabar ali. E aí eu assisti o filme e foi a maior brochada, desculpa o uso da palavra, mas possível, assim. O filme é uma bosta. É muito ruim. Então foi muito frustrante. Acho que é a maior de todas pra mim. Eu fiquei, assim, esperando que não existisse a 6ª temporada de Breaking Bad. Sério? Porque era tão bom que eu falei assim, pô... Cara, todas as temporadas são boas. Eu falei assim, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa tipo Walking Dead, que vai chegando ali, vai morrendo, quando morre vai, todo mundo, aí você não fala sabe assim, a hora de pelo amor parar, Deus, né? Até os roteiristas viraram zumbi, né? Exatamente. Bota todo mundo. Tem boneco, bota Não, de zumbi. muito Eu falei ruim. assim, Pois é. aí você vai se apaixonando por um personagem, morreu. Não assista Realmente. Grey's Anatomy, tá? Só pra avisar. Ih, não, mas às Não, vezes mas Grey's aí- Anatomy vem de casa, hein? Vem de teu olho, casa, hein? não é mesmo? Grey's não Anatomy mesmo? é descanso Entra de aqui. tela. Como assim vem de casa? Abre Ah, o você não tá olho. sabendo? olha, Guilherme. Longe de Guilherme. mim Guilherme querer fazer Leme fofoca. já É. viu 18 vezes. É mesmo? 18 Tu é viciadão? vezes. 9 Tu é vezes. viciadão em Não, Grace? nove Mas até vezes. depois das mortes todas, depois Meu do... filho. temporada fica um caos que não existe. Mas eu entendo quem não gosta. Ah, entendi. Mas vale lembrar também que o Gui toda hora se arrebenta de alguma maneira e precisa ficar de Exatamente. cama, né? Então, Cai, é- quebra. Veio a calhar, veio a Ele calhar. consegue diagnosticar uma coisa aqui agora. O que é isso aqui, Gui? É exatamente. É assim, chama o Gui. Agora, ele bate o olho de Grey's Anatomy. em Formado inglês. em Grey's Anatomy. E formado em Eu Grey's fico Anatomy. impressionado. Assim, nesse nível. Ainda bem que ele não se Ai. formou em Breaking Bad, né? Que ia ser um Pois problema. é, aí é Imagina, complicado. cara. Sabe fazer Aí é metanfetamina como complicado. Onde tá o Gui? O Gui tá lá em... Complicadíssimo. O que você faz nesse a quarto? fronteira Nada, com o Paraguai. Ele Nada, fala. Exatamente. Nada. Pra mim, eu acho que foi First Kill. A Sério? primeira morte, que foi a série Ei. recente da Essa eu não Netflix, vi, essa eu não Que vi. tem protagonismo Eu também não vi lésbico, nada. né? Eu fiquei, poxa, vampiras ali, caçadoras, mas não... É. Tem uma questão de potencial que não foi bem Essa eu não vou ver, aproveitada. essa eu não vou já ver. não vou ver. não. Eu Ai, vi, que tristeza. eu Aí eu vi a fico triste com chamadinha ali, isso. mas não vou ver. Eu vou te falar que talvez role até uma crítica, mas a sequência de Pânico, eu gosto muito de filme de terror. E esse último Pânico, por mais que tenha a volta de alguns personagens clássicos e tal, bacana, mas aí termina, você fica tipo... putz. Eu não vi ainda, Eu não vi cara. também. É não bom vi. porque tem a volta, tipo, da Sidney e tal, Sei, né? sei. E aí você fica super empolgado, super maneiro e tal. Só que a história, tipo, é uma grande passada de bastão. Tem coisas que você curte, né? Tem Tipo, pequenos o momentos que você reencontro. olha Pra e mim, fala... First Kill foi isso tipo, ai, a daqui é química de incrível. milhões, mas o Ô, roteiro... Fabão, Mas de você viu resto- aquela série, os filmes que fizeram a nossa vida e tal, que conta os bastidores de Sexta-feira 13, Ah, sim, Halloween, sim. Pânico, vi. aquele do Freddy Krueger lá. Eu A sei Samantha que- é viciada, mas eu não... Nossa, Você eu a sou Samantha deve ter viciado visto. em filmes de Ela é terror. viciadaça. Eu sou muito viciado em filmes de terror. Enfim, Nossa. tem uma pergunta última que eu queria fazer, só pra gente já encaminhar pro nosso... Nunca é a última, mas tudo bem. Não que é a vamos- última, vai- não que vai é a surgir mais última. cinco. Né? Tem uma grande teoria dentro da indústria da música, dos filmes e tal, que o segundo é sempre melhor que o primeiro.
E eu quero saber de vocês, o seu segundo vídeo, o seu segundo tempo ali na internet é melhor que o primeiro? Sua segunda transmissão é melhor que a primeira? Eu não tenho como negar que sim. Mas eu diria assim que também, como cinéfilo, todos os filmes que eu lembro que me apaixonaram, São os segundos, segundos. na média, sim. Star Wars, para mim, o segundo é melhor que o primeiro. E Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, Sim. o segundo é melhor que o primeiro. Eu diria até que Indiana Jones também, o segundo é melhor que o Indiana primeiro. Jones. Eu diria que eu não teria como classificar por quantidade de vídeo, porque são muitos vídeos, mas por fases do Isso. meu YouTube, eu acho que a minha terceira fase ali foi a melhor, que foi quando eu voltei pro YouTube em 2015 para 2016, e aí planejei tudo com antecedência, já tinha uma bagagem, então realmente foi um trabalho inteiramente planejado, e ali eu acho que foi o momento, né, de melhor conteúdo. Eu diria que, na verdade, eu diria que hoje está sendo, mas eu acho que ainda estou nessa mesma janela de que começou ali em 2015, 2016. Isso é legal também de analisar como fase, né? Porque para quem produz tanto vídeo, fala assim, o primeiro, depois já foram mais de depois, 10. não, é fase assim, mesmo, fase, a tipo, segunda de fase. fase. Com certeza. E aproveitando até isso, assim, tem algum conteúdo que vocês entregaram, que vocês não acharam que estava bom, mas que a relevância tem um depois dele, conteúdo, o pessoal, tem o feedback foi muito bom. Tem um conteúdo curioso da minha época de televisão que eu nunca revi, porque foi tão bizarro o que aconteceu para aquilo ter ido ao ar, que eu preferi não olhar. Então, não sei o que aconteceu. Mas foi o seguinte, eu era repórter e estava fazendo uma transmissão de vôlei de praia em Salvador. Eu gosto dessa história. Eu estava lá, na areia, entrevistando jogadores, e o Márcio Canuto, né, um repórter engraçado. Que fala assim, baixo, fala né? baixo. Estava na arquibancada fazendo, né, aquelas entrevistas com o público. Isso devia ser 8 da manhã já, porque fazia uns flashes no Globo Rural, depois fazia tudo que passava antes da transmissão, a gente tinha que chegar lá antes para fazer esses flashes. E supostamente, né, uma narração tem um narrador, né? Então a gente ficou ali fazendo a reportagem, esperando o narrador chegar. O jogo era 9h30, fizemos uns 5 flashes. O último flash que eu fiz eram 9h15 da manhã já, e não tinha narrador na cabine. De repente, chega um diretor e tal, fala no fone do produtor que desce correndo, desabalado pela arquibancada, me pega na mão, assim, ó, você tem que subir para quê? Subir, acho que você vai narrar. Caramba! Aí, o que houve? Não, o Kleber Machado. O Kleber não chegou ainda. A gente não sabe o que aconteceu, ele não responde, está todo mundo desesperado. O que houve? Eu estou contando que o Kleber sabe dessa história, a gente já rolou de rir com o que aconteceu depois. Aí, o que aconteceu? 9h20, faltando 10 minutos, foi tomada a decisão, que mesmo que ele chegasse, não dava para mudar mais e eu ia narrar. Você pode imaginar? Aí comecei, boto o fone. Eu tinha exatamente 1 ano de Globo, então eu tinha vindo de 4 anos de jornal. Meu Deus. Por sorte, eu joguei vôlei na minha vida. Foi o esporte da minha vida. Joguei vôlei de praia. Então, eu conheço as regras, conheço tudo. E aí, eu falei, caramba, cara, o que eu faço agora? Enfim, chegou 9h29 e entra uma voz no meu ouvido. Era o Luiz Fernando Lima, que era o eu daquela época. Assim, era o meu diretor. Eu falei, putz, fala, Luiz, tudo bem? Cara, olha só, fica tranquilo. Vai na sua, você conhece esse esporte e tudo mais, não fica querendo inventar, vai contando a história. Foi legal, ele falou assim. E aí, tinha um operador de áudio chamado Cardoso, ele pegou, me dá a mão aqui, pegou minha mão, botou o fone, olhou nos meus olhos, falou assim, vai dar tudo certo. Caraca, vai estar a chance de dar errado é enorme, né? E aí foram chegando assim, 10 segundos, e eu falei assim, cara, o que eu falo? Eu não posso falar, bem, amigos da Rede Globo, você não posso falar nada disso. Qual é o meu bordão? Qual é o meu bordão? O que eu falo? Aí eu falei assim, voltamos a falar aqui da Arena de... Foi legal. Porque eu já tinha feito vários flashes, eu falei, pô, vou falar uma coisa que eu já tinha falado. E aí eu narrei, tipo, 15 minutos desse jogo. O Kleber chegou aos 15 minutos do primeiro set. O Luiz Fernando falou assim, não, agora você continua e até começar o segundo set, uma coisa assim. E o Kleber chegou assim, né, pálido. E aí eu entrei, aí o Luiz Fernando, desce agora e você fica lá embaixo como comentarista. Vamos fazendo meio a meio e tudo mais. Para ir trocando e tal.
Resumo, foi tudo ao ar. Eu nunca vi essa transmissão de novo, nem quero ver, porque pode ter. Nossa, eu não sei, todo mundo falou. Meu Pô, Deus. Qual parabéns. era o jogo? Era Sandra e. Vôlei de praia feminino. Jaqueline e Sandra, que eram campeãs olímpicas, contra Adriana e Mônica, que eram as Por favor, vice-campeãs. achem. telão agora. Nossa. Por favor, No achem. telão agora, pelo amor de Deus. Caraca. A gente precisa Era disso. um jogo 1 ano depois delas ganharem a medalha. Elas ganharam medalha de ouro e prata. O Brasil fez pódio, né? Nas Olimpíadas de 96, ganhou. Eram as 4 medalhadas ali. E eu conhecia bem, eram bem conhecidas minhas. Então, narrei aquele negócio e tal. E depois ficamos sabendo, todo mundo deve estar querendo, mas o que aconteceu com o Kleber? Por que ele não foi? Cara, o que aconteceu foi o seguinte, o Kleber, naquela época não tinha esse negócio de despertador assim no celular, então, ele ligou para a recepção e pediu, ó, me acordem, sei lá, 7h30 da manhã. E o telefone estava com defeito. Putz! Então, a pior cena, eu fiquei pensando, foi para o Kleber. Imagina. Porque Sim. ele No momento acordou, que ele acorda. ligou a televisão e me viu narrando. Gente! Aí, É pior ainda. é pior. Aí ele saiu correndo do hotel, botando as coisas lá. Imagina, chegou lá um trapo e aí começou a narrar. E aí depois descobrimos o que foi. O serviço do celular, do telefone do hotel, estava só piscando, não estava tocando. Nossa. Então ficou uma luz piscando. Nossa. Coitado do Kleber, foi horrível isso. Não, mas o Vai Dar Certo agora me lembrou Camila chegando pra gente. Não, vocês vão... Camila Nogueira. Falando pra gente. Vamos não, vocês expor, vão... vamos expor, Você, vamos expor, Camila. expor. Vocês vão entrevistar 2 fundadores da Play 9. Aproveita, gente. Muito obrigada. Camila, Tranquilo. eu ando dormindo Tranquilo, tão Camila. bem. Eu ando dormindo tão bem. Ah, mas vocês não estão nervosos, sinceramente. Assim, quantas gotas de Rivotril? Aqui parece aqui foi água, muita água. mas... Não, mas sério, vocês não estão mesmo. E não tem, vocês estão super... Queria poder dizer que Jota. todo dia, pô, Tô de acostumamos boa já. já? Que isso? E Vou te falar. agora? Desculpa. Falamos agora da nossa primeira vez aqui. Vamos Falamos. falar de primeiras Foi bom pra vezes? você? Foi bom. gostoso? Primeiras vezes. Tudo bom? Qual, amiga? Aquelas... Não. Mas vamos Tá. falar? Vamos. Vamos. A nossa dinâmica, né? Acho que a gente tem... Opa, eu chegando pra trás. Vamos falar da nossa dinâmica, que todo episódio do Pod da Play, Vamos no ter uma final, a gente vai ter dinâmica. uma dinâmica. Ah, que legal. E de acordo com os nossos convidados, né? Que são os talentos aí da Play Um 9. tema. O tema. Quer apresentar a nossa de hoje, amigo? Eu quero Vamos. apresentar o tema de hoje. O tema de hoje é grandes estreias da nossa vida ou coisas, a primeira vez que nós tivemos contato com algumas coisas. Nós vamos ter uma urna que vai aparecer aqui bem no efeito Chaves. A urna. É bem efeito Chaves. E aí, bem, dentro dessa urna tem algumas coisinhas que fazem parte da vida de todo mundo já teve, todo mundo já passou por isso. E aí Tem eu quero a explosives. opinião de vocês. Vai ter um Entendi. expose. E eu quero a opinião de vocês. Eu quero saber Ok. quem quer ser o primeiro a colocar a mão. Por favor, vai lá, JP, primeiro, por favor. Somos só nós dois ou vocês também vão? Vocês. Mas a gente quer ficar olhando e rindo e fazendo assim, ó. A gente veio de plateia. Vamos ver, hein? Ó, aqui, hein? Tem assim, ó. Aí. Vamos ver. Vamos lá. Mas os dois respondem, tá? Pode ser, eu acho. Primeiro festival de música. Cara, mais uma vez, vou dizer Pode que eu sou deixar do aqui pa- comigo, pode Sei nem deixar se vocês comigo. sabem que banda é essa. O meu primeiro foi... Woodstock. Certeza. O timing foi bom. hein? Incrível. Não, o meu foi um show do Van Halen no Maracanãzinho em Opa, 1983. Nossa, mas nem no saco do meu pai não tava. Van Halen. Van Halen. Ed Van Halen, David Lee Roth, lembra um cara que pulava? Não, confundi com o Rick Valen. Não, pelo amor de Deus. Pô. Confundi com o Rick Valen. Não. Rick Valen? Não. Pô, maneiro, cara. Eu tenho Pô, Van problema Halen é bom com... pra caramba. Sabia que eu tenho problema com festival de música? Eu não... Porque eu tenho problema com aglomeração, eu começo a ter... Sim, começo a ficar sim. claustrofóbico. Então eu evito. E eu fui no... Pra mim seria o Rock in Rio quando eu fui ver System of a Down, porque foi só o System of a Down que eu falei, eu vou vencer esse medo pra ver. O show foi ruim. Ah, meu Deus. Foi ruim. O Nossa. som tava cagado. Infelizmente acontece. O Rock in Rio é Acontece, sensacional, é maravilhoso, é um festival incrível, mas aquele show não tava do jeito que devia estar. Mas o Van Halen tava bom. O meu foi aniversário Guanabara. É mesmo? Um grande festival. primeiro evento Pra de mim música. também é um que eu tô sempre indo. Juro pra você, meu primeiro evento de música com vários artistas foi aniversário Guanabara. aí. Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, Fábio Júnior, Chitãozinho Chororó e Daniel. Que legal, cara. Momentos. Peguei.
Primeira feira do livro. Caramba, eu sempre fui o doido do livro, né? Eu sempre fui doido do livro, sou alucinado por literatura. Mas eu diria que talvez mais marcante do que a primeira que eu fui foi a primeira que eu fui como autor, que foi na Bienal do Livro 2000 e... Caramba, eu não vou lembrar o ano. 13? É sempre ímpar. É 13, porque a do 2013. Rio é 13, eu acho que... Foi fantástico, porque a Bienal, ela não tinha ainda tanto essa coisa de artista escrever livro, ir pra Bienal, fazer uma coisa. E a gente pegou o salão grandão lá, e foi muito bacana, porque o pessoal da Leia falou que nunca tinha feito um evento naquele salão, e tava lotado, foi lindo, foi muito legal. Então foi um evento muito marcante na minha vida, assim. Incrível. Foi... Eu acho que foi... Você foi no 7 de setembro, não foi? Eu acho que foi. Porque eu lembro de eu falar assim, não, eu nunca vou em Bienal em 7 de setembro, por causa do feriado, que enche e tal. Só Enche, que aí eu fui no 7 de setembro, com o Felipe Neto lá. Ficou Ou na seja, fila. Encheu um pouco. e Dessa vez esperou. não. Mas Bienal é uma loucura e tava... Eu adoro a Bienal. Eu adoro cara. também, já À fui toa a que eu muitos defendo ela com Tem isso. livro, o senhor tem livro. Exato, Tem ó. livro. Tá fugindo aí. Vamos de exclusiva Vamos de agora? É exclusiva? isso? Eu tenho um livro que eu tô acabando de escrever, mas eu tenho um livro já escrito. Tem. né? É spoiler? Tem também. É spoiler? Vai dar um Você spoiler tem pra que gente? saber? Não pode, não Ah, pode. ele faz o suspense dele. Não posso. Ih, gente, é grande o que tá aqui, ó. Primeiro contato com uma tecnologia que te fez pensar, uau, vivemos no futuro. Ah, foi quando eu vi a faca pela primeira vez, né? Que eu vim da pré-história. Ah, tá! Meu Deus. Pô, isso corta um bife. Como fica? Por um momento eu fiquei tipo... Hã? Mas eu acho que algumas tecnologias me fizeram, né, ficar em choque, assim, o primeiro computador que eu vi e tudo mais, mas acho que a primeira tecnologia que me fez ter algum tipo de afeto por ela foi videogame, né? Só que na minha época era o Atari, que eu era completamente viciado e passava horas e horas e horas jogando. Então, Pra mim, eu tava num evento em Cancún e era o lançamento de vários filmes, era um evento da... Eu não vou lembrar, então não vou falar qual era a produtora. E teve uma imersão, uma sala de imersão que eles fizeram para aquele filme The Wire, que é com Joseph Gordon-Levitt, que ele interpreta aquele cara que subiu num cabo de aço e atravessou o World Trade Sei Center de um qual é. pro outro. sim. E eles recriaram o World Trade Center com o cabo de aço pra gente atravessar com óculos de realidade virtual. Nossa. Então era uma Nossa. sala fecha toda branca, com um cabo no chão e não tinha risco nenhum, tava no chão o cabo. Você colocava aquilo com um fone absurdo, óculos de ultra realidade virtual, com um ventilador passando tal para fazer o vento, e eu não consegui dar um passo. Caramba. Eu não consegui dar um passo no cabo. Bizarro. A imersão foi tão absoluta e tão absurda que o meu cérebro se recusou a deixar a minha perna dar um passo no cabo de aço. E eu olhava pra baixo e via tudo, e os pássaros passando aqui, ó. Passando, era absurdo. Essa realidade virtual, assim, quando você olha, mesmo, às vezes é muito assustadora. É. Tem isso. Eu acho que você falou de uma coisa que eu nunca tinha pensado. Talvez algumas delas não estejam nem... O nosso cérebro não esteja nem preparado Não, para... exatamente. Porque ali é um mecanismo de defesa, né? O cara fala assim, é como se você Exato. estivesse num precipício. Eu Exatamente. vi uma outra que foi a gente está hoje gravando aqui, possivelmente em 4K, né? E a tecnologia 4K, em 2014, mais ou menos, na Copa, quando veio para cá, não era tão comum, mas já era muito usada. Só que os japoneses trouxeram 8K. E eu fui ver uma apresentação em Copacabana que desmontaram um negócio. Gente, é inacreditável, porque é muito mais do que o olho humano consegue, né, perceber normalmente. Você vai vendo uma qualidade de imagem que é melhor do que aqui, ao vivo. Mas isso é muito... É muito louco. muito Pra Vai mim como é uma coisa que faz tipo um boom assim na cabeça, É. sabe? Porque 8K, tipo, daqui a pouco a televisão vai, sei lá, a gente vai estar sentindo o cheiro das coisas, já tem holograma, tipo, Não, tem com um show do certeza. ABBA Eu lembro agora, que é todo em holograma. Eu lembro da Fantástica Fábrica de Chocolate, que tinha aquele momento da TV, o segundo, que tinha negócio de entrar e pegar, e o pessoal falava, nossa, meu Deus, e o pessoal, Que agora a gente vai louco começar isso. 3D. Aí eu fico, O Willy Wonka louco, também foi muito... louco. Só que o meu Willy Wonka era ainda... Era o primeiro. Acho que era o Gene Wilder que fazia. Não, era
Eu não lembro o nome. Primeiro, computador. Minha família inteira se juntou para me dar de presente, porque eu estava obcecado falando o quanto eu precisava de um computador. E minha família toda se juntou para me dar de Natal. Então, foi um presente da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu avô. Legal. Eu não lembro exatamente a minha idade, mas foi um presente de Natal e mudou minha vida, porque foi a partir do computador que eu comecei a ficar viciado em criar site, aprender a fazer site, aprendi HTML e tal, e ainda pré-adolescente eu já mexia com programaçãozinha e tal. Pentium 166 MMX. Nossa, Nossa você lembra? Nunca vou esquecer. Caramba. O meu foi um TK-85. Ah, mas é Gente. covardia, pô. Não, TK-85 era uma máquina de escrever. Pô, Era um martelo tipo, ou uma picareta. Mas eu me lembro, era mesmo. Próximo, gente. Quem vai agora? tirar a próxima? Próximo. Primeira viagem de avião. A minha foi para Uberlândia, com meu pai e meu bisavô. Olha. Eu lembro como se fosse hoje, assim, eu devia ter 10 anos, assim, e o meu bisavô ele estava com um câncer aqui no pescoço. E aí eu estava de mão dada com ele, e o meu pai saiu meio correndo, porque ele tinha que pegar umas coisas, e eu dei um grito: pai, o vovô Eurico! Aí ele nunca mais esqueceu disso, ele voltou e começou a andar no ritmo do bisavô, que era o avô dele, né? Ele não tinha percebido, ele estava... E essa foi a primeira... E eu ficava curiosíssimo, achava curiosíssimo porque chamavam todo mundo pelo sobrenome primeiro, né? O negócio tinha um cara que estava viajando com a gente, o nome dele era Coelho, né? Coelho Roberto! Aí eu ficava: o que é isso? Como assim? Paz Leme Nelson. Como assim? Aí eu falei: que é isso? Assim, né? Aparecia. Depois mudou, mas foi assim durante muito tempo. Que massa. E Felipe, você lembra da sua Portugal, primeira viagem? Portugal. Minha família é portuguesa, né? Então foi uma viagem para Portugal. Eu tenho péssimas memórias, porque eu fui com meu primo, que era mais velho e infernizava a minha vida. Então eu lembro dele botar pimenta na minha boca durante o voo, e eu saí desesperado, com a boca pegando fogo, chegar no banheiro, ele estava no banheiro me esperando com um copo de água, que ele me deu e a água estava pelando. Tá. Que primo legal. Que Foi bacana, super bacana. Foi. bacana. Pra ele foi. Pra É. ele foi engraçado. Pra mim foi. Tanto que eu tinha 6 anos de idade Traumatizante. e tá impresso na minha memória. Ai, que Esse- amor, gente. Família, né? Família é esse Feliz. carinho. Você fez isso com algum outro primo depois para se vingar? Não, cara, eu não fiz, mas ainda dá tempo, né? Preparem-se que aqui no canal vai ter um quadro chamado Pimenta e Água Quente, que vai aparecer aqui do lado com um card, onde a gente oferece isso. Top Gun e outras estreias de franquias importantes de Hollywood. Bateu aí, Ó, né? bateu. Sentiu? Bateu aí, né? Ó, Bateu aí, né? agora- Bateu aí, Vou né? cantar a música agora. Bateu aí. Eu fui ver Top Gun agora, porque eu digo que eu vi pela primeira vez, porque eu tinha visto antes, mas era dublado na Globo e tudo, na sessão da tarde. Eu fui ver pela primeira vez, de fato, agora, antes da estreia do segundo, e eu não sabia o quão bom era. Pois eu não é. fazia ideia do quão bom era. Pois é. Eu fiquei alucinado por Top Gun. Agora eu sou o Top Gunner, assim, eu sou fã eterno de Top Gun. Mas a série, a saga, assim, que pra mim marcou minha vida foi Senhor dos Anéis, não tem jeito. Eu vi os 3 no cinema. O primeiro, assim, no meio do filme, eu falei: é o melhor filme da minha vida. E até hoje é o meu filme favorito da vida, são Ah, que os bom. Senhor dos Anéis, os 3. Esses dias fui ver com a minha mulher Sim. e aí a gente descobriu que tinha uma coincidência incrível. Que Top Gun foi lançado quando a gente começou a namorar. Caramba! E a gente foi ver agora a segunda Gun etapa, né? Maverick. Porque eles não estão chamando de 2, né? Eles estão deram um outro Top nome. Gun Maverick. né? Maverick, É. porque focaram mais no Maverick, né? Foi uma sensação tão boa e bonita, a assim. emoção. Foi muito... Filmaço. O filme inicial, né? O primeiro é espetacular, assim. Ele realmente... Tem tudo que um cinemão gosta de ter, né? Que ele é um blockbuster mesmo, maravilhoso. E a sensação... Aquela pergunta do Fabão de antes, né? O segundo é melhor que o primeiro. Nesse caso, eu acho que são iguais, porque eles se propõem a coisas diferentes, mas o meu medo enorme era que fosse um fracasso. Exatamente. Eu achei: nossa, se isso for ruim, vai ser uma E a decepção. expectativa, né? Lidar Pô, com aí eu essa falei, expectativa. cara, e ao mesmo tempo, olhar aquele roteiro todo bem desenhado, bem construído, do filho. Bom, não posso dar spoiler, né? É, Tem gente verdade. que não viu aqui, né? É. Mas a história do filho reconectar com o filho de um cara importante no primeiro do filme e tal, aquilo foi muito legal. E quando a gente fez essa conta, eu fiz para Flávia, assim, meio como o convencimento de que a gente devia ir ao cinema, porque foi a primeira vez que a gente foi ao cinema depois da pandemia. Agora, depois de 2 anos e meio, eu já estava desesperado. Eu também. Então, tinha um monte de sensações, né? Mas a principal, certamente, era essa carga afetiva da ligação dos dois, né? Dos dois filmes.
e uma narrativa tão bonita que eles conseguiram fazer. Óbvio que tem, né, tem coisas improváveis que acontecem como todo... Claro, mas é um blockbuster. 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 Nesse caso, não é bosta. Mas só que muito bom. É Muito isso. bom, É um muito filme que bom. você não vai pra ficar... Não, deixa eu analisar a profundidade desse Conceitualmente, roteiro. É descontraído. É maravilhoso. É É isso. maravilhoso. Aliás, é uma outra coisa que quando a gente vai ao cinema tem que estar afim de fazer, né? Você vai ver um filme de arte, tem que analisar. Você vai ver um filme Exato. de Nossa, vai ter um até musical, você vai ver artigo. um blockbuster, olha ele como um blockbuster, vai querer Exatamente. achar Muita preguiça, gente, de conceitos, crítico e analista que faz aquela análise como se ele estivesse vendo um filme do Glauber Rocha. E ele tá vendo Tom Cruise pilotando caça, caça. mano. Sim. Quem é o próximo? isso. JP. a Quem tirar? Quem é? Vamos lá. Tum, 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 Tã, tum, 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 tum. primeiro dia na escola nova. Eu me lembro do primeiro dia na minha escola, a primeira, assim, que é uma lembrança mesmo, de tenra infância, né? Aquele negócio de tenra infância. Eu devia ter 4, 5 anos, mais ou menos. E era uma escola em Laranjeiras, que nem existe mais, né? Chamada São Marcos, o colégio. E eu me lembro porque tem uma coisa inusitada que aconteceu no primeiro dia, que me conecta com o meu primo querido até hoje, outro botafoguense, Rob Porto. O Rob, meu primo, ele tem 4 anos a mais do que eu. Então, ele sempre foi meio o meu defensor. Por isso que eu nunca apanhei na rua e tudo mais, porque os caras olhavam o Rob e falavam assim, esse cara não vai apanhar, né? Diferente do primo de É Felipe. diferente. Ele não botava pimenta, ele Ele me botava batia açúcar. junto com os outros. Ele botava açúcar na minha água, ele era bonzinho. Nesse dia, eu tive uma dor de barriga horrível. E fui ao banheiro. E o banheiro não tinha aquela tranquinha na porta. Eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, eu queria ir ao banheiro. Fui ao banheiro. E alguém abriu a porta do banheiro na hora. E era o Rob. Num lugar de, sei lá, 300 crianças. Aquilo me deu um alívio que eu nunca mais esqueci. É prosaica essa história que eu estou contando. Tudo mais. Mas eu acho que é muito mais pelo lado da afeição que você tem, né? E eu tenho muita afeição. Rob, amo de paixão. Mas eu Mas lembro é o do meu medo da primeiro, escola, né? o meu primeiro dia também no colégio, mas foi por causa da minha melhor amiga. Eu chorando, porque eu fiquei assim, minha mãe me deixou, me abandonou, o que está acontecendo? E aí veio uma menininha falar pra mim, olha, se você quiser, fica comigo, me dá a mão, a gente se faz companhia. Minha melhor amiga até Olha, hoje. É mesmo? legal. Até hoje? Olha, Amigo. você tá vendo? É isso. É porque todo mundo tem esses medos, né? Tem. Porque um não quer dizer para o outro que está com medo. Exatamente. Nossa, isso é pesado, hein? Primeiro trauma da vida profissional. Ih, É para você? pesado. Você que Caramba, puxou isso é isso. pesado. primeiro Ih, gente. trauma da vida profissional. Putz. Eu tenho um. É aqui, difícil, pode falar, pô. Nossa, eu já... Nossa, eu não vou trazer Manda pro lesbofobia pra Play cá. não foi na Play 9. Meu primeiro estágio, É. eu publiquei uma imagem. Eu trabalhava estagiando para uma grande marca de cosmético. Eu sei dessa história. Você sabe dessa história, né? E na época no Instagram, eu estava com a minha conta logada e com a conta dessa grande marca logada também. E aí apareceu uma imagem que era uma piada. E aí eu compartilhei pro story, botei o celular no silencioso e entrei na aula da faculdade. E aí eu tô no meio da aula e meu celular tá vibrando. Eu falei, o que tá acontecendo? Quando eu atendi, a minha chefe falou assim, muito calma. A cliente ligou de Portugal e falou, de Portugal. E falou que tem uma imagem estranha no stories da marca. O que aconteceu? Eu falei assim, já falo com você. Desliguei o telefone, liguei para minha coordenadora e comecei a chorar muito. Aí ela, calma, vai dar tudo certo. Isso numa sexta-feira. Resumindo, eu passei o final de semana sem saber o que ia acontecer. Não fui mandado embora, todo mundo entendeu. Falou, ok, acontece, né? Mas vamos dobrar a atenção aí. Concordaram que tava lá. Filha, a partir desse dia, antes de publicar qualquer coisa, eu fico. Tá E o certo? seu, Mari? Qual e qual? Nossa, o meu, assim, tem um trauma mesmo é mais pesado, né? A Então questão conte. de... Mas eu vou pra um lado mais leve. Não foi muito... Então tá. Vou pra um mais leve, porque o meu pesado é lesbofobia. Então, acho melhor aí. Não, vamos pular. lembrar. Então, numa vibe boa aqui. Mas, vamos de boa. Tem um que acho que mudou o jeito de eu ir pra entrevistas de emprego. Foi uma entrevista de estágio. E aí eu fui, passei uma semana de... Toda a preparação para entender e tal, fiquei entre as 3. E era uma pessoa, assim, super conhecida, referência no meio e tudo mais. Fui pra entrevista. Não, vai ser, é minha. Fizemos a entrevista e terminou assim, ele, olha... A menina do lado, adorando, ela tinha falado, nossa, você tá entre as favoritas. Ela falou, eu vou te falar, porque, assim, a gente tá torcendo muito. E eu já fui super segura. Aí ele chega pra mim e fala assim, olha, gostei de você, mas eu acho que tem 2 problemas aqui. Primeiro que você é aquariana. Nossa! Primeiro que
você é aquariano, e segundo, que você tem uma postura de que você já sabe fazer muita coisa. Eu acho que para estágio não vai dar certo, não, porque se você entrar aqui, você vai tirar meu emprego. Que Gente, bacana. Foi bacana, né? Mas isso foi sério? Foi, é Essa é a sério. hora, Fabão, que o cara sério. podia dizer, é uma piada. Não, Exato. é uma E foi grande sério. piada. E eu fiquei assim, foi o hater, né? Eu tenho potencial ou não tenho? Eu não entendi. É Dá pra eu chegar aquariana, no seu né? carro, mas sou aquariana. Não Temos entendi. uma próxima dentro dessa caixa. Eu tô anotando aqui, eu sei que tá acabando. Tá acabando, hein? Tá acabando. Primeira revolução pessoal que mudou algo na sua vida. Cara, eu diria que foram duas mesmo. Há duas ações corajosas, né? As duas eu contei aqui já. Foram dois pedidos de demissão. O do Jornal do Brasil, porque eu via que a televisão era, né, o futuro, ou pelo menos o presente, e depois pedir demissão da televisão para virar empreendedor. Para mim, começar a fazer vídeo, com certeza foi a grande decisão mais acertada da minha vida. E tive algumas outras. Pedir demissão da Globo e do Multishow foi uma também. Porque eu poderia ter continuado uma trajetória ali, tentado, né, continuar dentro das emissoras, mas eu saí para empreender. E criei a Parafernália, criei a Paramaker. Depois a decisão de vender a Paramaker para poder voltar também para a área artística foi uma outra decisão também arriscada. E acho que sempre foi nessa base do começar algo novo, né? Sair daquele ciclo antigo para começar algo novo também. Foi o que mais Engraçado marcou. que a minha tá registrada em vídeo e você tá assistindo agora. Mas eu vou bom. falar uma coisa para vocês dois, que eu não sei se é uma coisa que se fala no fim ou não, mas eu vou falar porque eu estou sentindo vontade de falar. Isso que você disse agora talvez seja o melhor conforto para a alma de alguém que empreende. Eu adoro vocês dois desde o primeiro dia que vi, e eu acho que vocês representam muito a alma da Play 9. Acho que a escolha foi espetacular de trazer vocês dois para fazerem essa bancada ter o que a gente acredita que precisa existir no Brasil, né? Diversidade, competência, qualidade, isso tudo que a gente aposta, né? Vocês fazem acontecer um negócio que um tio meu dizia que era muito bonito, que é: sem emoção não há salvação. E, no fundo, assim, quando a gente olha tudo e racionaliza as coisas que a gente está fazendo, essa empresa vai faturar, vai assim... Cara, a gente está falando de pessoas que se emocionam e gostam do que estão fazendo. Então, você conseguiu me emocionar mesmo, de fato, dizendo isso, mas eu acho que o resultado do que a gente fez, como a gente, né, não casaria, o nosso casamento é esse aqui. O resultado está aqui, na prática. Então, você falar isso para mim é talvez o mais bonito que podia existir, porque é o resultado prático de alguma coisa que podia ser só matemática, só uma empresa, e ela é feita de gente muito legal. Isso que eu falei aquela hora do afeto dentro da Play 9. Não é uma... Eu estou falando na frente de vocês. Vocês sair daqui e dizer, pô, JP, com aquela conversa de afeto. A gente prega, essa é uma palavra que está em todos os propósitos da Play 9. E vocês são duas pessoas muito afetuosas, além de tudo. Ai, meu Deus. Que bonito. Ai, Depois ótimo. dessa, né? Ai, obrigada. Foi ótimo aqui. Como é que a gente volta? Como é que a gente volta, JP? Você registrou um momento assim, histórico para você, né, Fabão? É isso. Assim, É e a gente olhar que, para nós, foram outros momentos, mas que sempre houve pessoas que ajudaram a gente a entender as nossas potencialidades e tudo mais. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha e eu falei assim, se eu fizesse um balanço de um Fábio de 2 anos atrás, ele nunca iria conseguir imaginar o Fábio de hoje. Então, por isso que eu falo que é uma grande revolução, porque, sei lá, pode parecer pequeno para muita gente. Só que há 2 anos atrás, eu não conseguia, sem sacanagem, conseguir parar, pensar, imaginar coisas acontecendo como estão acontecendo agora. Então, é uma gratidão muito grande, é uma ficha que ainda não caiu, e, felizmente, eu tô podendo realizar isso graças à credibilidade, graças a ter, tipo, a Mari comigo, que é incrível, você que acreditou. Cara, sei lá, tô falando qualquer coisa agora, já tô ficando louco. Mas, sei lá, eu tô muito, muito, muito realizado e muito feliz. Eu tava no emprego que eu achava que, eu vou crescer. Tinha acabado de entrar numa liderança. E eu falei, não, eu vou arriscar. Receber a ligação, eu vou arriscar. Eu tinha colocado o currículo meses antes. Eu falei, vai Teve ser. acampado E na casa do agora... Felipe 3 dias. E agora, 1 ano depois, E além tudo de mudou. tudo, né, que assim, nos bastidores, vocês são grandes roteiristas. Ah. Isso aqui eu acho que é legal.
a gente viu aqui e tem junto de nós aquilo que a gente falou desde o início, né? Tem o Bruninho que está aqui e joga Among Us com o Felipe, porque o Felipe deu oportunidade para ele, né? O Bruno, quantas vidas ele mudou? Quantas vidas a internet ajudou a mudar, mas sem as pessoas que acreditassem em outras, não adiantaria. Por que a gente aqui poderiam estar sentados, por exemplo, sei lá, Giovanna Eubank e Galvão Bueno. Sim. E aí não seria a Play 9. Não seria. Porque um dia alguém já deu a oportunidade para o Galvão sentar pela primeira vez, ou a Giovanna. Espero que a gente faça, né? Vamos ver no final da temporada se ele vai voltar, ele vai... Um choro aqui. Eu acho que com isso, chorar, acho que com isso é melhor acabar. Com isso já foi. Eu acho que a gente já virou outro papo. Eu ia perguntar primeiro o crush da vida de vocês. Ia pro outro lado, ia perguntar pro né? Felipe qual é o atual, pra você já dar um spoiler pra mim. Mas deixa eu falar. Senti que... Gente, eu só tenho a agradecer. Acho que é isso, realmente. Foi uma grande estreia. Foi uma grande estreia. Olha, e você que nunca tinha ido a um podcast. Exatamente. Eu acho que para você deve ter também um significado especial, né? Sem dúvida. Eu acho que poder abrir parte da nossa história, que eu até nunca tinha aberto antes, é engraçado encontrar histórias, né? Depois de tanto tempo, até dando entrevistas e tudo, a gente sempre encontra histórias. E poder ouvir essas palavras também, que eu sou péssimo nesses momentos. Eu fico super sem saber direito o que falar, mas eu fiquei muito emocionado e eu sou muito feliz de fazer parte dessa empresa, gente. Sinceramente, de ter começado tudo isso lá atrás com o JP e ver o que está se tornando e o que já é sem dúvida um dos maiores orgulhos da minha vida. Então, estou muito feliz e podem ter certeza que é só o início. A gente tem muito caminho pela frente. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo. E a gente fica aquele convite, né? Que agora, toda quarta-feira, a gente tem um encontro marcado. Temos aqui. Temos aqui. Exatamente. Mas, então... pra você saber esse encontro, pra esse encontro chegar até você, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário, manda o link pra família com aquele clickbait falando eu não vez tem vários, né? Dessa vez tem muitos, assim, exclusivos. Já viu isso? Já viu isso? Você sabia? Olha só, E manda pra família. Você já sabia? manda. E já manda. As gafes, Pois os travessos. Pois é. Então é isso, gente. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Obrigado, Isso Felipe. aí. Obrigado, JP. Obrigado, Muito gente. obrigada, Sejam gente. muito bem-vindos ao Soda Play. Um grande beijo. Deixa o like, comenta bastante. Ó. Até o próximo vídeo que tá aqui do lado, ó. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Valeu!